Olá pessoal, o meu nome é Gabriel Caetano, eu trabalho no departamento de engenharia da empresa SKA e esse é um primeiro vídeo de uma série de vídeos que vai falar sobre uma ferramenta de simulação estrutural da plataforma 3D Experience denominada Structural Designer SRD. A ferramenta Structural Designer basicamente referencia-se a análises estáticas, flambagem, frequência e térmica de estado permanente. Nós vamos fazer, a partir de agora, uma série de exemplos de estudos de caso para verificarmos como é fácil o fluxo de trabalho dentro do Structural Designer. A primeira etapa para realizarmos uma simulação é sempre importarmos ou abrirmos o nosso arquivo CAD. Nesse caso, eu estarei abrindo uma montagem que eu tenho disponível aqui modelada em SolidWorks, na qual eu irei fazer uma análise estática. Uma vez importado o nosso modelo CAD, nesse caso não é uma peça única, é um conjunto que tem algum mecanismo, alguns funcionamentos, etc., nós vamos para a simulação propriamente dita. Nós vamos acessar o compasso para primeiramente definirmos qual é a role que nós gostaríamos de utilizar, ou seja, qual recurso que nós queremos trabalhar. Eu quero trabalhar com o Structural Designer, serão disponibilizados apenas os aplicativos desta solução, porém, essencialmente, o que mais vai nos importar é a ferramenta Linear Structural Validation, onde nós vamos fazer todo o pré e pós-processamento desta análise. Selecionando a nossa aplicação, será criado um novo projeto dentro da plataforma Tree Experience, que é um arquivo chamado de Physical Simulation. Nesse item eu posso determinar qual é o nome do meu projeto e selecionar qual é a física, qual o tipo de estudo que eu gostaria de realizar. Nesse caso, nós vamos iniciar realizando uma análise estrutural. Uma vez que nós criamos o nosso estudo, automaticamente será aberta uma ferramenta chamada de assistente, que é um guia para que nós possamos definir todas as configurações do nosso estudo. Para iniciarmos, nós vamos basicamente seguir essa sequência de passos do nosso assistente. Ou seja, em setup já está definido que a nossa análise é uma análise estática e eu posso configurar propriedades de malha. Porém, primeiramente, eu quero fazer uma seleção. Eu não vou trabalhar com esse conjunto completo. Eu gostaria de, por exemplo, trabalhar com um subconjunto, algumas partes desse conjunto total. Ou seja, eu vou acessar aqui o menu de partes, onde por padrão estão as 24 peças selecionadas, e eu vou acessar o botão para selecionar efetivamente quais as peças que eu quero manter. E aí eu posso ir procurando e marcando graficamente aqui quais peças eu gostaria de manter. Então a gente pode definir manualmente quais peças que a gente gostaria de incluir na nossa simulação. Nesse caso, serão selecionadas as peças que estão visíveis na nossa área gráfica, ou seja, um número total de 4 peças. A conexão entre esses itens será feita não pelo seu componente físico, mas por um conector virtual. A próxima etapa, seguindo a sequência do nosso setup, seria a definição de material. Eu posso selecionar a opção do Material Palette, que irá abrir a nossa biblioteca de materiais para que eu possa selecionar um material já existente. Notem que o banco de dados é carregado e aí eu vou procurar dentro do meu banco de dados qual é o material que eu gostaria de atribuir, como por exemplo uma liga de aço, na qual ela já foi criado previamente o material com as suas propriedades atribuídas. Nós podemos ver que nós temos inclusive um comportamento com plasticidade, que é uma capacidade possível também em outras ferramentas de simulação da plataforma, mas não disponíveis aqui no SRD. Então, essencialmente o que eu vou necessitar para uma análise estática seria a nossa módulo elástico e o coeficiente de Poisson. Eu vou selecionar para aplicar esse meu material e aí eu posso selecionar na área gráfica o nosso modelo, ou se eu selecionar a tecla F3 do teclado, eu vou ter acesso à árvore de projetos, e se eu quiser atribuir a todas as peças, eu seleciono o nível maior da minha árvore, vai aparecer uma tela para confirmar em qual nível eu quero atribuir,
e eu pressiono OK para efetivamente inserir essa propriedade do material. Se eu não tiver um material ainda criado, uma biblioteca de materiais, eu posso simplesmente acessar o aplicativo de Material Definition para criar este material. Ou seja, eu vou selecionar o Material Definition, ele trocou aqui na nossa parte superior o aplicativo que está em funcionamento, eu estou com o Material Editor aberto, eu clico para criar um novo material. Importante, neste caso, que nós marquemos a opção Simulation Domain, ou seja, eu quero incluir propriedades de simulação. Eu defino um nome para o nosso material, dou um OK, e aí nós vamos ter a informação do nosso material selecionada. Eu efetivamente, para uma simulação, o que é necessário são as informações de propriedade mecânica. Então, é o Material Simulation Domain. Duplo clique ou botão direito editar vai abrir a tela para que nós possamos selecionar e inserir todas as propriedades que nós gostaríamos. Eu vou selecionar primeiramente Structural, General Options para definir uma densidade, se for o caso, ou para uma análise estática linear, eu apenas preciso definir um comportamento mecânico de elasticidade, ou seja, o nosso módulo de Young e o coeficiente de Poisson que, se nós pensarmos, por exemplo, num aço, nós temos aqui 210 gigapascal como um módulo de Young aproximado e um coeficiente de Poisson de 0,3. Com essas propriedades, eu já consigo utilizar esse material para a simulação propriamente dita. Feito esse parênteses em relação ao material, eu vou voltar para a minha peça, na verdade não para a peça, para o arquivo de simulação e vou continuar as definições. A próxima etapa define-se como contatos. Se as peças interagirem entre elas, eu posso definir qual é essa interação. Uma grande vantagem da plataforma 3D Experience é uma rápida definição desses contatos. Eu vou incluir, por exemplo, o que eu chamo aqui do General Contact, na qual automaticamente ele definiu um contato entre todas as geometrias, o contato global do General Contact. Se eu quiser especificar algo individualmente, eu posso utilizar as ferramentas específicas. Nesse caso, por exemplo, eu defini que entre todas existe contato, ou seja, elas vão interagir caso se efetivamente durante a simulação elas tenham uma relação entre elas. Outra condição interessante que eu gostaria de avaliar nesse cenário é que eu quero definir que esse nosso braço ele está fixo, ele está travado. Ou seja, eu vou definir como se fosse uma união nesse cilindro. A união é definida através de um Bounded Contact. Vou selecionar o Bounded Contact e posso selecionar individualmente as faces para definição desse Bounded Contact, ou eu posso utilizar o Bounded Contact Detection, onde eu vou selecionar quais peças eu gostaria que ele avaliasse para procurar uma interface entre elas, ou seja, eu vou selecionar apenas essas duas peças e vou dizer para ele procurar se existe alguma face onde elas se encostam, e efetivamente ele encontra. E aí eu vou aplicar um contato de bounded entre essas duas geometrias. Lembrando que a tecla F3 do teclado, ela oculta a nossa árvore. Beleza. Vamos dar seguimento à nossa simulação. Próxima etapa é definirmos conexões. Em conexões, nós podemos atribuir conexões de parafuso, de mola, conexões rígidas, ou uma conexão simplificada para conectores de pino-parafuso seria o próprio pino, certo? Nesse caso, eu vou definir essa interação de pino entre essas geometrias. Selecionando pin, eu tenho que apenas definir as entidades que fazem essa referência. Vou selecionar uma face, nota que ele automaticamente já selecionou as demais faces. Na definição de um pino, eu posso especificar uma rigidez torsional. Repito o procedimento para as demais regiões, ou seja, a parte inferior e essa parte superior. Uma vez definidas as conexões, os conectores e os contatos, vamos para a próxima etapa, ou seja, definir as restrições. Neste caso, eu vou restringir essa face inferior e essa região superior, que estaria preso no restante do nosso conjunto.
Eu vou colocar um conector de dobradiça, onde eu vou especificar que os graus de liberdade de translação estão restritos, porém a rotação está liberada. Nota como é intuitivo, nós podemos selecionar diretamente no modelo, simples, rápido. Próxima etapa, nota que o nosso assistente vai dando uma confirmação de que as definições necessárias foram realizadas, é inserir o nosso carregamento. Esse quadrado verde, nota que significa que não é uma obrigatoriedade definirmos esse parâmetro. Porém, seria recomendado dependendo da situação. Nesse caso, obviamente, nós sabemos que é necessário, porque o nosso estudo é uma análise estática. Vou selecionar o comando de força, entre outros existentes. Vou selecionar a região onde nós gostaríamos de aplicar o nosso carregamento de força. Eu posso utilizar esses comandos para fazer diferentes direções, como por exemplo, eu quero rotacionar em relação a um ângulo. Eu defino este ângulo e ele vai fazer a respectiva variação. Vou inserir a intensidade deste carregamento, como, sei lá, 300.000 newton, 3.000 newtons, perdão. Nesse caso está no lado oposto. Como a gente faz a edição? Eu posso dar um duplo clique simplesmente na seta para já alterar, ou uma outra ferramenta utilizada para acessarmos tudo que nós já desenvolvemos no nosso estudo é botão direito na área gráfica, Feature Manager. Todas as definições realizadas do nosso estudo estão aqui para serem consultadas, editadas e, enfim, feita a manutenção das propriedades referentes ao pré-processamento do nosso estudo. Uma vez concluída todas as pré-definições, nós vamos executar o nosso estudo clicando na ferramenta de simulação, onde nós podemos escolher se nós gostaríamos de rodar localmente, utilizando os nossos 4 cores de processamento local, ou utilizar os 4 cores de processamento em nuvem, que é automaticamente disponível para você. Ou seja, você não precisará usar o seu hardware local, que é uma capacidade bastante interessante também. Basta selecionarmos a origem em Location na primeira interface. Uma vez rodado o nosso estudo, nós podemos fechar a tela do Simulation Status, que possui algumas informações referentes à execução do estudo. E vamos verificar que o pós-processamento ele já é carregado automaticamente e ele é dentro desse mesmo ambiente que nós nos encontramos, onde nós podemos selecionar qual o resultado que nós gostaríamos de avaliar, tensão, deslocamento, forças resultantes, força de contrato, fator de segurança, deformação, etc., tensões principais. Aqui está escondido a legenda do valor referente à nossa tensão. Para movimentar a legenda, clique com o botão esquerdo, scroll para movimentar, clique com o botão esquerdo novamente, ela fica disponível. Temos com essa condição aplicada uma tensão muito baixa, na casa de 2 megapascal, newton milímetro quadrado. Ok, né? Ou seja, nosso fator de segurança deve ser bem alto do nosso projeto, fazendo com que a gente tenha uma segurança sobre isso. Eu posso utilizar o comando de exibir mínimo e máximo para identificar exatamente qual é o nosso fator de segurança mínimo. Está na casa de 211, né? Ou seja, nós podemos aplicar, né, se nós pensarmos numa tensão admissível exatamente igual ao limite de escoamento, 211 vezes a nossa carga aplicada. Esse botão irá ocultar, aqui eu defino que eu quero exibir só o máximo, só o mínimo, por exemplo, oculta e OK para retornar. Posso trocar o resultado para deslocamento, eu posso animar o nosso deslocamento. Nota que, obviamente, eu estou verificando isso numa escala de, sei lá, 6.000 vezes mais, né? Ou seja, nosso deslocamento é de 0,14, 0,11 milímetros nesse caso. Uma capacidade muito interessante da plataforma 3D Experience é agregarmos todo o nosso conjunto nesse pós-processamento. Se eu apertar o botão F3 do teclado,
vai exibir a nossa árvore. Eu vou clicar em Model para exibir o nosso model completo. Nota que as nossas peças originais foram exibidas. Eu posso selecionar todo esse conjunto de peças que estão ocultas. Botão direito, Hide Show, ou seja, eu vou exibir. E essas peças que já estavam, eu posso ocultar elas, né? Que são as peças originais, como por exemplo esse pistão, esse cilindro. Eu posso ocultar o nosso elemento de malha, posso ocultar também o nosso braço, e aí eu tenho um pós-processamento bastante interessante do conjunto como um todo, né? Lembrando que faltou aqui mais uma peça para ocultarmos. Apesar de nós termos aqui ele na versão deformada, né? Mas é bem interessante fazermos esse pós-processamento incluindo as demais geometrias do nosso modelo CAD. Nós também conseguimos fazer vistas de corte, onde eu posso selecionar qual é a direção, selecionar diretamente na seta, arrastar para colocar em diferentes posições e fazer um pós-processamento mais avançado. Botão para desativar, botão para confirmar nosso parâmetro. A ferramenta de sonda fica automaticamente na nossa área gráfica. Se eu selecionar, por exemplo, uma tensão principal, eu posso verificar individualmente, né, com vetores, onde eu tenho um direcionamento dessa tensão. Posso alternar para outros parâmetros de forças de reação, de vetores, etc. Por fim, é possível gerar um relatório, um reporte, onde vocês selecionam quais são os parâmetros que vocês gostariam de incluir dentro desse relatório, pressiona OK e será gerado um documento Word resumindo as principais informações do nosso estudo, nesse caso, estudo estático. O nosso documento então é gerado e todas as informações referentes ao estudo são anexadas para consulta posterior, guardar como um documento, enviar para um cliente, fornecedor, etc. Esse é o fluxo para criarmos estudos estáticos dentro da ferramenta Structural Designer, lembrando que foi uma análise estática linear. E, na sequência, nós vamos ver como fazer outros estudos, como frequência natural, flambagem e análise térmica. Obrigado pela sua atenção, explore a ferramenta e veja como ela pode te ajudar a validar e identificar qual é o comportamento do seu produto e, principalmente, dar informações para que você possa otimizar o seu projeto. Obrigado e até a próxima.